Vamos pensar um pouquinho nesta noite agora sobre o futuro e olhando para o fato de que o Salmo 130, que vai servir de base pela manhã, falamos no Salmo 30, e agora 130, pensando sobre a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. E o Salmo diz algo bastante interessante, começando com o primeiro versículo: das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã, sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Quando nós lemos um salmo como esse, é para a gente ficar um tanto quanto pensativo. Por quê? Porque esse salmo faz parte de um conjunto de salmos. Na verdade, um conjunto que começa no Salmo 120 e vai até o Salmo 134. Grupo de salmos conhecidos como Shir HaMa'alot, cânticos de peregrinação. Não resta dúvida de que esses salmos são mais tardios. Eles envolvem uma época quando o povo de Israel, melhor dizendo, o povo de Judá, esses salmos finais têm a ver com esse período pós-exílico. Quando eles voltam, esses salmos vão ser organizados, muitos vão ser finalizados nesse período e vão ser organizados para adoração no templo. Quando nós olhamos esses salmos, nós vamos ver esse cenário, por exemplo, quando você lê o Salmo 121, que diz que eu elevo meus olhos para os montes, de onde vem o socorro, você vê a imagem aí clara daquele peregrino que ia adorar a Deus no templo em Jerusalém. E era uma espécie de salmo do viajante que pedia a proteção de Deus nessa viagem. Por isso o Salmo 122 vai dizer aquilo que tantas vezes a gente repete, mas não lembra do contexto original, que é: eu me alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. É o caso do templo em Jerusalém. E nesse período, olhando para a realidade, à volta, a gente não tem muito o que comemorar. Porque era uma vez uma aliança de Deus prometida a Davi, de que jamais faltaria descendente no seu trono. E acontece que esse povo, afastando-se da aliança, fugindo do amor de Deus, deixou-se levar por caminhos totalmente dispensáveis e passou a olhar para as outras nações como referência. Aliás, quiseram um rei porque os outros povos tinham um rei. E assim começaram a se deixar levar por esse outro tipo de pensamento, se afastaram de Deus, perderam a sua posição, deixaram-se envolver por caminhos de idolatria e de ruptura com a justiça na própria sociedade e a misericórdia, conforme o grito do profeta Miqueias, por exemplo, e até mesmo Amós no Reino do Norte, de tal maneira que o reino perde a sua extensão, o reino se divide. Depois de um certo tempo, os assírios destroem Samaria, acaba o Reino do Norte. Depois os babilônios vão também fazer o mesmo com o Reino do Sul. Todo ano, no final de julho ou começo de agosto, os judeus têm um dia especial em que eles choram, lamentam e passam um dia de jejum sem comer,
esse dia chamado Tisha B'Av, que é o dia da destruição do templo, mesmo dia no calendário hebraico da destruição na época de Nabucodonosor e na época também da invasão romana no ano 70. Então vocês imaginem esse pessoal tentando levantar a cabeça, tentando olhar para alguma expectativa, e agora cantando esses salmos, somente o reino de Judá, talvez com saudades da glória perdida. E esses salmos então aparecem como essas poesias que são cantadas no templo, cantadas especialmente nesse período pós-exílio. E é curioso porque esses salmos têm um tom duplo, que é um tom pessoal que se desdobra para um tom comunitário. E esse salmo, ele chama a atenção, ele não tem detalhamentos, mas ele mostra o salmista que pode ter uma conexão, de fato, com o rei davídico, ainda aqui no contexto pós-exílio, e ele vai mostrar um caminho de lidar com a catástrofe, a dor do passado, com o fracasso da missão, que certamente Israel foi chamado, conforme Êxodo capítulo 19, versos 5 e 6, para servir de reino de sacerdotes, para ser um reino no qual não havia de fato um rei humano, mas um reino sob o grande rei, que é o próprio Deus. E esse reino era um reino de sacerdotes porque servia de mediação para lehair et hagoim, para iluminar as nações, para que as nações viessem a conhecer, como Ruth, a Moabita, conheceu, um Deus único, um Deus de justiça e de ética, um Deus de verdade, especialmente um Deus de misericórdia e que gosta de fazer amizade. Essa amizade divina é conhecida como aliança, uma espécie de relação de parceria. No momento em quando as pessoas pensavam na espiritualidade como uma relação dominada pelo medo e dominada principalmente pela culpa. E esse cenário todo aparece, como é que a gente recapitula isso? Como é que a gente acha um caminho? Olhando para nós, é interessante ver o que nós estamos observando no mundo à nossa volta. É interessante, pela primeira vez os Estados Unidos da América do Norte, uma nação com uma história de uma presença significativa cristã, evangélica, se torna um país minoritariamente evangélico e protestante, com uma população abaixo de 50% de protestantes ou evangélicos nominais. Nós temos um índice de secularismo e de rejeição da fé na Europa extraordinário. Pasmem vocês que hoje há mais judeus que seguem a Jesus proporcionalmente do que europeus. De modo que na Europa, ainda que as pessoas sejam registradas como católicos ou protestantes, eles jamais vão dizer, não, eu sou um seguidor de Jesus. E surpreendentemente, número crescente de judeus no mundo todo. Eu estava aqui hoje participando da conferência, ouvindo vocês e ao mesmo tempo participando de uma conferência internacional tratando exatamente disso. E olhando para esse cenário, um mundo confuso, mundo extremamente depravado, narcotizado, à busca de qualquer coisa para esquecer a dor, um mundo de uma real apostasia em grande parte da cristandade, um mundo com crises de todo tipo. Nunca nós tivemos tantas pessoas negativas e querendo destruir a sua vida como nos dias de hoje. Nunca tivemos um cristianismo tão questionável pela sua maneira estranha e até mesmo bizarra diante dos olhos daqueles que tentam compreender a fé. E quando a gente vê esse cenário, a gente fica assim dizendo, socorro, Deus, pare o mundo que eu quero descer.
como é que esse negócio se apresenta. É surpreendente a gente ver que os salmos, muitos textos bíblicos, trabalham essas coisas de uma maneira muito surpreendente. Uma maneira, um tom, é olhar a coisa do ponto de vista, que é o ponto de vista de Jesus. Jesus decepciona todo mundo, porque todo mundo tem certeza que Jesus, pelo seu poder, pelos seus milagres e pelas suas palavras, que ele vai desbancar os romanos e que ele vai iniciar uma revolução num tom político e militar. Mas isso não acontece. Na conversa de Jesus com seus discípulos no Sermão do Monte, muita gente sai decepcionada porque Jesus não fala dos problemas externos e fala dos problemas que afligem o mundo, que moram dentro de você e dentro de mim. Por isso a proposta bíblica tem a ver com uma ação poderosa de Deus na vida de indivíduos, de pessoas que poderosamente atingidas por esse agir oculto, esse agir secreto, esse agir sem deixar suspeitas nem vestígios, poderosamente Deus constrói através da história. E é interessante como é que Deus constrói. Aparece no Salmo aí, das profundezas clamo a ti, Senhor. Quer dizer, o salmista na aflição. É curioso como a história missionária começa com ferida. Assim como foi a ferida da serva de Naamã, que perdeu tudo e foi escrava lá, e a partir da sua dor faz a proclamação missionária dizendo: ah, se o meu Senhor conhecesse o profeta de Deus que está em Samaria. Ele está nas profundezas e clama ao Senhor. E aí o que a gente descobre aqui? Que a questão que muda o mundo tem a ver com a coisa que a gente jamais suspeitaria, chamada oração. E a oração, para ser verdadeira, ela não segue os caminhos esperados. Os discípulos não costumaram entender muita coisa do que Jesus disse, mas quando eles viram Jesus orando, eles ficaram totalmente perdidos e falaram: Senhor, ensina-nos a orar, porque disso a gente não está entendendo nada. O Senhor não se parece com os religiosos que nós conhecemos. O jeito do Senhor orar não tem nada a ver com o mundo pagão que fica repetindo as coisas. Como é que é essa história? E aí Jesus vai ensinar o Pai Nosso. E é interessante que quando a gente está nas profundezas, quando Deus, na sua bondade dolorida, tira o nosso chão, a gente aprende a orar de verdade. E essa oração é diferente. Ela vem com o clamo a ti, Senhor. Ela é oração legítima, não é oração apressada, não é oração impensada. E ele apresenta esse clamor. E ele prossegue, e é interessante. Ele vai fazer uma coisa que a gente não costuma fazer com facilidade, porque vocês sabem que pedir de novo a mesma coisa é muito humilhante. Não sei se já aconteceu isso com você, de ter algum problema que você precisa pedir uma ajuda ou alguém pela segunda, terceira vez. Na terceira você não tem mais cara de ir lá. Você manda alguém, né? Ou então, sei lá, faz de conta que é para outra pessoa. A gente aprende a ficar no nosso lugar e olha como o salmista no detalhe diz: ouve, Senhor, a minha voz. E repete. Ele não precisava repetir: estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Súplicas, vós ouve, estejam atentos os teus ouvidos. É uma oração repetida, persistente de quem busca e procura de verdade. Mas na hora que a gente vai entrar nessa sintonia com Deus, a coisa que destrói o mundo também está dentro da gente e a gente se lembra disso. Por isso que quando a gente começa a se aproximar de uma espiritualidade mais autêntica e mais profunda, a gente fica esperto e fala assim: olha, eu também não estou com essa bola toda não. Sei, né? É interessante que as pessoas parecem que entenderam tudo errado.
Eu me lembro que eu fui num lugar e a pessoa falou, tudo bem, me cumprimentou normalmente. Aí alguém falou assim, mas esse é o pastor Sayão. Ele veio e cumprimentou de novo. Aí mudou a voz, a graça e paz para o pastor e conhecer. Começou a falar evangeliquez, eu tentei entender o que ele estava dizendo. Mas só porque usou o nome pastor, achou que era alguma coisa diferente. Sendo que pastor, na verdade, não significa grande coisa. Na verdade, não significa nada. É apenas uma maneira de servir dentro do corpo. E é curioso como a gente sente a nossa limitação e fragilidade e diz, olha, não sei se Deus vai ouvir. O salmista sente essa crise e diz, Deus, eu sei que não estou com essa bola toda, mas contigo está o perdão. Ele sente, ele pensa, ele lembra dos seus erros, dos seus pecados, das suas falhas, da sua indignidade. E é curioso isso. Contigo está o perdão. Olha que coisa curiosa, para que sejas temido, para que sejas adorado num respeito, numa reverência diferenciada. Quando isso acontece, nasce uma coisa nova no coração. Quando diante da desesperança de tudo que aconteceu, a gente passa a orar, surge uma coisa que geralmente mora em outro lugar. Onde mora a nossa esperança? Para onde se dirige a nossa ansiedade? Onde está o nosso centro de estabilidade? Em diversas coisas, na nossa capacidade intelectual, na nossa força física, nos nossos recursos, naquilo que parece prometer muita coisa. Agora a coisa muda. Espero no Senhor com todo o meu ser. Isso é interessante porque você concentrar todo o seu ser na direção de um elemento só é muito difícil. E você percebe, mesmo as pessoas da igreja, que o foco, o centro da esperança delas, é por isso que a gente dá tanta atenção a gente que parece que tem muito conhecimento, que tem muito recurso e tem muita posição social, porque a gente espera nessas pessoas. O salmista diz que espera no Senhor dessa forma, ou seja, a relação com Deus se torna profundamente pessoal através dessa busca de expectativa adequada para alinhar a vida interna da nação e do mundo desgovernado. E ele espera com todo o seu ser. E olha que coisa interessante. Na sua palavra ponho a minha esperança. Durante anos da minha vida eu tenho visto pessoas interessadas na igreja, na espiritualidade, tudo quanto é coisa, e dá para a gente olhar nos olhos da pessoa, sentir a pulsação e descobrir que ela não tem nenhuma expectativa na palavra de Deus. Por isso que ela tem 10, 20 anos de igreja, e o que ela entende e conhece da palavra permanece a mesma coisa. Conheci gente genial, que tirou as melhores notas e entrou nas melhores faculdades, que tem grau absolutamente invejável de formação, e a sua relação com a palavra de Deus é mínima, porque ninguém espera nada na palavra. Espera em Deus que ajude a conquistar as coisas que deseja na sua vida. Mas quando Deus mexe com a gente, quando Deus trabalha nessa direção, aí a coisa fica mais bonita. A gente espera no Senhor e na sua palavra põe a esperança. E o salmista vai aumentando o tom e vai dizer uma coisa curiosa. Eu não sei quantos de vocês lembram da última vez que você ficou no hospital na madrugada lá por causa de alguém doente, ou se alguém teve que trabalhar noturno, deu plantão à noite, e que coisa doida, o relógio parece que para, né? Já fiquei em aeroporto esperando avião de madrugada que vai decolar às 5 da manhã, o relógio devagar, esse que não consegue ir para frente, você vai, roda, vem, passaram-se só 7 minutos, né? Que coisa! Pois é, olha o salmista, espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. O jeito que trabalhou a noite toda esperando o nascer do sol, sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã.
quando essa expectativa caminha nessa direção e firma o nosso coração, é muito interessante. Isso se transforma em proclamação, convite. Por isso o salmista, depois de aliviado, depois de sossegado, depois de com foco pessoal em Deus e na sua palavra, ele vai dizer o que para a gente? Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel. Ponha a sua esperança. Ele convida a nação, mas a nação não vai pôr a esperança. O templo caiu. Tudo se foi. A gente não sabe para onde vai, mas ele diz: ponha. Sabe por quê? Pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ou seja, a aliança, o amor de Deus jamais irá falhar, e a redenção que ele traz, ela é plena, necessariamente é vitoriosa, e ele proclama no desfecho que Deus redimirá Israel de todas as suas culpas. Existe um ditado evangélico que é mais ou menos o seguinte: você fez alguma coisa errada e Deus vai até perdoar você, mas não é assim como você pensa. Ele até perdoa, mas as consequências você vai sofrer para sempre. Meus amigos, meus queridos, se fosse assim eu nem estaria aqui. Deus tantas vezes não permite que a gente carregue as consequências das bobagens que a gente fez na vida. Deus não fez isso com Israel e Judá, senão teria destruído a nação. Deus não faz isso com a sua igreja. Tem 2000 anos que os cristãos tentam destruir a igreja, até hoje eles não conseguiram. Deus não permite. Criam heresias, brigam, lutam, inventam guerras, fazem alianças absurdas. Deus redime de maneira extraordinária. Por essa razão, surge uma confiança extraordinária desse mundo quebrado, através de um caminho onde Deus parece que pegou um vaso que caiu no chão e quebrou tudo e começa a juntar de novo. E esse juntar divino tem a ver com a ação poderosa do Espírito de Deus e com a obra missionária. Por isso, quando o Espírito vem no Pentecoste, ele vem como um reverso de Babel. Em Babel, a língua única é confundida e ninguém entende nada. No Pentecoste, a diversidade das línguas ela é anulada e todo mundo entende o que está acontecendo. E essa grande obra poderosa de Deus começa com essa humanidade fragmentada, com esse evangelho alcançando e atingindo os povos por toda parte. Agora, que coisa impressionante. No início do século XX, algumas coisas curiosas começam a acontecer nesse mundo. Depois de séculos, milênios, o povo de Israel começa a voltar para a sua terra, por causa das profecias que Deus tinha dito que isso haveria de acontecer. Segundo, esse povo começa, como nunca aconteceu, a reconhecer o seu Messias, Yeshua, Jesus, como nunca aconteceu, e isso é algo hoje incontrolável. Segundo, a cristandade que matou judeus em grande quantidade, em nome de Jesus, começa a botar a mão na consciência e voltar atrás, e pela primeira vez, gente da cristandade se aproxima uns dos outros. Vários grupos cristãos que se mataram uns aos outros começam a tirar a mão e começa uma ação de aproximação pelo Espírito que nunca houve. E surpreendentemente, a grande comissão que nunca foi levada a sério pela igreja, em nenhum momento, nem de Jerusalém os discípulos não saíram para ir a Samaria, que era logo ali do lado. Foi a perseguição que causou isso. Pela primeira vez, povos de toda parte, da Ásia, da África, de tribos, de todo lugar, começam nessa ação poderosa, impressionante do Espírito de Deus, a serem alcançados pela graça bendita de Cristo Jesus, nosso Senhor, o grande Rei.
fazendo um caminho único. Eu estava no interior da China, conversando com aqueles irmãos lá, e eles viram para mim e dizem: agora é a nossa vez. O Espírito de Deus deu a volta e chegou e está soprando aqui na Ásia. E nós vamos sair de Xi'an até chegar a Xi'an, de Xi'an até Sião, até Jerusalém. E o que está acontecendo é que Deus está agindo na Ásia, soprando, e entre os chineses, e eles vão invadir o Oriente Médio até chegar ao lugar de onde tudo começou novamente. Eu não sabia nem o que responder, nunca tive essa matéria no seminário, nunca vi nada disso nos estudiosos do grego ou do hebraico, mas eu vi coisas extraordinárias e poderosas que acontecem no nosso meio pelo poder de Deus. Mas, meus queridos, o que é interessante? Essa grande vitória que a gente descobre quando lê o Apocalipse, que diz que eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e abrir os selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Essa grande vitória contra o Império Romano, que se achava dono de todo o mundo, essa vitória que envolve gente de toda a nação, gente que a ama e a alcançou, que você ajudou a abençoar na Indonésia, no sudeste da Ásia, em outras áreas do mundo, no Brasil, em outra parte. Como é que a coisa acontece? Ao sabor do Salmo 130. É gente como Tim Elliott, que depois de fazer toda a sua especialização para servir a Deus, desce na selva do Equador e é morto pelos índios Aucas. E aqueles índios, tentando se defender de um invasor, matam quem nem sabe quem é. Depois de muito tempo, já que a esposa e os filhos ficaram ali, aquela tribo começa a ouvir o Evangelho. E numa conferência mundial de evangelização, aquele índio é batizado. O assassino do missionário é batizado pelo filho dele. Porque o Evangelho é o poder de Deus que age na vida dessas pessoas. Ou como Shlomo Yosef Chereshevsky, judeu da Europa Oriental, que encontrou o seu Messias e que se tornou um missionário impressionante na Ásia, vivendo na China e no Japão. Se tornou um bispo em Xangai. E que depois acabou morrendo em Tóquio por um problema de saúde. Ele ficou totalmente paralisado, traduzindo a Bíblia para o mandarim. Tradução valiosa até hoje. E Chereshevsky, com seu corpo paralisado, tinha 2 dedos, e com os únicos 2 dedos que sobravam, ele terminou o seu trabalho de tradução. Esse é o poder de Deus que age na vida de pessoas. Nós estivemos no interior do Paraguai, eu vi uma tribo inteira convertida, vivendo de uma maneira impressionante. Eu falei: como é que foi isso? Eles me contaram a história. Um filho de um escandinavo da América do Norte que era bêbado, dependente do álcool, alcançado pelo poder do Espírito, convocado para servir missionariamente. Esse homem doido desceu pela América do Sul, nem sabia onde ele estava. Foi para a Bolívia, atravessou a fronteira, chegou no Paraguai. Naquela hora, 29 índios estavam para ser mortos por causa das suas terras, e ele resolveu ajudá-los. E os índios queriam saber quem é esse estranho que quer ajudá-los, e perguntaram quem era ele. Ele falou: olha, eu sou o emissário do Deus que criou o sol e a lua. E eles falaram: nós nunca descobrimos quem foi que fez o sol e a lua. Se vocês quiserem saber, eu conto para vocês. Então tá bom. Aí eles reuniram e falaram: pode contar. Aí ele contou. E os índios receberam o Evangelho. Eu vi os índios gritando, abraçados, lembrando de que eles iriam desaparecer se não fosse a ação de Deus. E eles abraçam a outra e...
porque das profundezas clama a Ti, ó Deus. Uma oração de alguém que descobre Deus como pessoa e de alguém que coloca a sua esperança na palavra divina, como poderosas dinamites, bombas incontroláveis. Isso vai pipocando no coração das pessoas e esse reino de Deus silencioso irá a todas as nações até que chegue ao fim. E a pergunta para a gente nessa noite é: onde é que eu estou nessa história? Essa festa que vai ser comemorada, em que parte dela eu me encontro? Então eu quero, em nome de Jesus, em sintonia com esse poder e ação extraordinária do Espírito, para fazer aquilo que nunca na história da igreja a cristandade conseguiu fazer, que você venha se envolver nesse momento. Vamos ficar de pé nesse momento e vamos orar? E eu queria fazer um desafio. Talvez você seja uma pessoa que tem de fato um chamado de Deus para um envolvimento direto na obra missionária. E se esse é o seu caso, e você está aguardando a direção de Deus, eu peço que você venha aqui à frente agora. Talvez depois dessa conferência você sentiu um clique diferente dentro do seu coração que envolve um compromisso seu diferenciado com a obra de Deus nos dias que restam na sua vida. E talvez você tenha alguma coisa especial no seu coração ligado a isso que você diz: olha, eu quero, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de mim, me ajude e me encaminhe, porque Deus mexeu, eu estou tentando saber qual é o caminho. Se você se encontra nessa situação, vem aqui à frente agora. E a gente quer orar pela sua vida, quer pedir que Deus abençoe você de maneira muito especial e que Ele venha mexer com você e venha encaminhar a sua vida de uma maneira única para a sua honra e para a sua glória. E depois desse momento nós vamos na sequência ter o momento de oração por todo o pessoal da própria AME que está aqui, onde nós vamos ter a participação do pastor Jonatas da IBNU orando na sequência depois dessa oração. Eu quero que você que veio aqui à frente coloque a sua mão no seu coração, e você que está aí, levante a sua mão na direção dessas pessoas que têm a direção diferenciada de Deus nas suas vidas nesta noite. Deus bondoso, Pai querido, Senhor da história, Deus, Rei do universo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te louvamos, te adoramos nesta noite. E, ó Pai, nós queremos colocar cada um dos teus filhos e filhas diante de ti para que, ó Pai, eles sejam orientados pelo teu Espírito, sejam abençoados, sejam, ó Deus, levados de uma maneira diferenciada para agir conforme a tua honra e a tua glória, ó Deus, e a direção que o Senhor tem ministerialmente para eles. Ó Deus, abençoe de maneira especial a condução do coração, a condução do teu Espírito e o chamado, a direção que o Senhor tem para que eles venham, ó Deus, fazer aquilo que é a direção do teu Espírito para a grande festa do povo de Deus completo que o teu Espírito está fazendo em todo o mundo. Nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Podem se assentar nesse momento. E aí, pastor Sérgio pode chegar aqui, juntamente com o pastor Jonatas, e aí nós temos o momento de intercessão pela AME, SOS, e também por todos aqueles. Eu queria que nesse momento, todo o pessoal da AME propriamente dita, os obreiros envolvidos, a equipe, venha aqui à frente para receber também essa oração, para que Deus continue. Você que faz parte aí, a equipe, né, que carrega o piano, carrega a orquestra, né, carrega o prédio, né, pode vir aqui à frente agora, Aline,
Vou pedir se a Margarita puder vir aqui ajudar também em oração com a gente para esse momento de... Vamos ficar de pé para mais uma vez orarmos nesse momento já quase de desfecho da nossa conferência. Pastor Jonatas é um dos pastores conosco lá na IBNU, que coordena os ministérios, o trabalho de homens e muito envolvido também com a obra missionária e com o ensino da palavra, está conosco e ele vai, então, toda a turma da AME, tem mais gente da AME aí para a gente ter esse momento de oração especial, pedindo uma bênção, a direção, a graça, o poder de Deus na vida e no ministério deles, e depois disso nós vamos ter oração e bênção de encerramento. Uma pessoal já teve que sair, mas tem uma turma que está subindo. Vamos aqui. A gente, enquanto o pessoal está chegando, quer agradecer realmente de coração, pedir que vocês estejam sempre em sintonia com a AME. Vocês podem se tornar, associar-se como gente que se envolve com a AME como voluntário, que sustenta financeiramente. Não se esqueçam lá das coisas que estão à disposição, se você quiser também abençoar, né, com os livros, os materiais que estão lá. Tudo isso vai ser usado para o benefício do ministério que tem a ver com essa ação de misericórdia. Tão interessante isso que a gente não faz a ponte muitas vezes, né? Que quando você estende a mão de socorro, de misericórdia, você está mostrando o que significa graça, que chama-se favor imerecido. Não adianta explicar complicado, é só uma atitude que abre o coração da pessoa para perceber concretamente o que significa isso. Vamos então orar agora, pastor Jonatas. Convido você a estender sua mão, abençoando esse grupo da AME que tem feito diferença em tantos lugares do mundo. Vamos orar. Senhor, primeiramente nós queremos te agradecer. Nós queremos declarar aqui que o teu amor, teu infinito amor nos preparou um dia muito especial, um dia que nós não poderíamos nem imaginar o quanto que nós receberíamos aqui de testemunhos, de explicações, de mensagens vindas da tua palavra, nos mostrando qual é o sentido que nós temos aqui nessa vida, aqui nesse mundo. O que nós devemos fazer com o tempo que nos resta, Pai? Nós oramos por esses queridos irmãos da AME, pela diretoria, pelos líderes, pelas pessoas que estão nos ministérios, nas áreas, que estão nos campos missionários. Nós oramos, ó Pai, para que o Senhor derrame sobre eles sabedoria vinda do alto. Sabedoria para enfrentar as dificuldades, para achar os caminhos. Dê também a eles, ó Pai, firmeza e certeza no coração deles, que o Senhor tem cuidado deles e vai continuar cuidando quando os desafios, as lutas surgirem. Quando as situações de perigo surgirem, ó Pai, que o Teu Santo Espírito possa dar inteligência, dar capacidade e também calma, para que eles descansem em Ti. Ó Pai, Te pedimos também pelos mantenedores. Te pedimos pelas igrejas parceiras, a ITA, a IBNU, outras igrejas que têm trabalhado e ajudado o ministério da AME. Te pedimos, Senhor, que o Senhor toque os corações das pessoas, que eles possam ver a Tua mão agindo ali na Ásia, agindo em outros lugares do mundo, agindo no Brasil, através da AME, através de projetos parceiros, através de homens e mulheres que têm se dedicado a transformar a sociedade e o mundo em que estão vivendo. Ó Pai, nós Te pedimos, nos dá coragem, Senhor. Coragem para entrar pelas portas que o Senhor tem aberto. Coragem também, Senhor, para falarmos intrepidamente, falarmos sem medo daquilo que transformou a nossa vida e continua nos transformando a cada dia, que é o Teu amor infinito, a Tua graça, esse favor feito por nós que nós não merecemos. Ó Pai, Te pedimos que o Senhor fortaleça os nossos corações, as nossas ações, as nossas mentes, para que em tudo que nós venhamos a fazer, o Teu amor esteja refletido,
a tua graça alcance as pessoas e pessoas possam cada vez mais reconhecer que tu és o Senhor e que em teu Filho há salvação. Assim, ó Pai, nós queremos te pedir também que o Senhor levante mais obreiros, levante mais mantenedores, para que essa obra continue entrando nos lugares em que ela precisa entrar. Os desafios que ouvimos aqui em lugares como a Coreia do Norte, Mianmar, lugares que têm uma dificuldade, uma aversão ao teu evangelho, que o teu Santo Espírito transforme pessoas lá dentro, através de homens e mulheres que com coragem vão a esses lugares. E agora um pedido pessoal: usa cada um de nós, usa a minha vida, a vida de cada um aqui, para sermos ferramentas tuas na transformação e na propagação do teu reino. Assim nós oramos no nome do teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Amém. E agora que o amor de Deus Pai e a graça bendita de Jesus Cristo, seu Filho nosso Senhor, e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.